Pergunta do consulente Rafael. Ele diz aqui que tem uma amiga que está no luciferianismo, diz ele, que quer dizer estrela da manhã. E ela está se perdendo. Então o Rafael pede para o pastor falar sobre esta seita. Diz ele que esta jovem está muito rebelde. O luciferianismo não é muito divulgado quanto o que nós chamamos de satanismo. O satanismo já chegou a criar uma Bíblia de Satã. É o cúmulo da blasfêmia contra Deus. Já li essa Bíblia, é apavorante. Como é que um ser humano tem a liberdade de chegar e ofender o seu Criador de uma forma tão grosseira, zombando do próprio Deus. Agora a Bíblia declara, de Deus ninguém zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia na carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então os conselhos que estamos aqui dando em nosso programa são tirados da Bíblia Sagrada. E nós temos então essa situação do nosso consulente, e queremos dizer que essa palavra luciferianismo é um nome primitivo de Satanás. Eu quero dizer assim para os nossos ouvintes que Deus não criou um ser mau como é o diabo. Ele criou um anjo de luz, que era conhecido como Lúcifer, a estrela da manhã. Estava sob o domínio dele todos os anjos que foram criados. Mas este ser se revoltou contra Deus, porque queria ser igual a Deus. E assim a Bíblia declara no capítulo 14 do livro do profeta Isaías, que este ser disse para si mesmo e usou da sua astúcia, dizendo que iria se colocar como Deus e tirar Deus do seu lugar, e ele ficaria no lugar de Deus, agindo como Satanás. Então, o luciferianismo adota Lúcifer como seu referencial, almeja alcançar as qualidades que este ser representa, a saber, a sabedoria, conhecimento, orgulho, liberdade, vontade, desafio, independência e iluminação. Esta é a colocação que os seguidores desta seita chamada luciferianismo está adotando nos dias atuais, onde a razão pelo nosso consulente está dizendo que esta jovem que está se envolvendo com esta seita, embora não seja muito conhecida, mas o satanismo é muito bem conhecido. E aí então está uma prevenção. O que esse grupo deseja? Sabedoria, conhecimento, orgulho, liberdade, vontade, desafio, independência de Deus, iluminação trevosa, porque de Deus não recebe iluminação num sistema de vida como esse que está sendo apontado. Então aí está uma posição que a jovem deve receber do seu colega, que está preocupado com ela, e assim tomar uma posição diferente e sair do ocultismo para ter um conhecimento melhor da vontade de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada.
Então, uma questão que surge frequentemente é o porquê da utilização de um nome que nos remete ao cristianismo. O demônio, que é mencionado na Bíblia, que já é defendido por todos como satanistas, e já chegaram até fundar a igreja do diabo e ter Bíblia do diabo e cultuar o diabo no dia dessa festa vinda dos Estados Unidos, o dia da bruxa. E os nossos patrícios já estão envolvidos com isso. Então, é um conselho que nós deixamos aqui para os nossos ouvintes: não se envolva com o ocultismo, com o satanismo, porque você não vai ser bem sucedido. Lúcifer e Satã têm obrigatoriamente de serem tratados como entidades diferentes, para que possamos entender a diferença entre um e outro, embora os dois estejam conectados, sempre na tendência de levar para o ocultismo e cultuar o diabo, que hoje, então, está lutando, procurando enganar, é nosso inimigo. Não des lugar ao diabo, diz a Bíblia Sagrada. E se você está frequentando uma escola de pensamento nesse campo, em tempo, retire-se para não cair num erro fatal, do qual você amanhã não pode nem mais se retirar. Muito bem, nós temos aqui uma próxima pergunta sobre pessoas dizerem que Deus criou o diabo, ou até admitirem que o diabo ele tenha sido criado por Deus, e outros até perguntam quem criou, sem saber, achando que foi Deus. Mas acreditamos que o pastor, com essa última resposta, já tem atendido a essa pergunta também. Eu vou avançar aqui no nosso roteiro e vou para a pergunta da Andréia, de Praia Grande, que nos ligou ontem, falando sobre Zacarias 14. Ela quer saber do pastor sobre esse povo ali. Será o povo judeu, pastor, que ficará aqui na terra? Ela cita o exemplo de quando eles peregrinaram no deserto, que eles se locomoviam, construíam suas tendas, depois desarmavam, aí avançavam mais um pouco, depois levantavam as tendas de novo. Ela fala também sobre uma festa judaica chamada Festa dos Tabernáculos, ou das Cabanas, e cita para o senhor aqui o texto de Zacarias 14. Pede para o senhor falar aqui, em especial, os versículos 11, depois 16 e 17. Vamos ler Zacarias, capítulo 14, versículo 11. E habitarão nela, não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Versículo 13. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo e cada um levantará a mão contra o seu próximo. E também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor, ouro e prata e roupas em grande abundância. São esses os textos recomendados pela nossa consulente. Bom, nós queremos dizer que o que está registrado no livro de Zacarias é um livro de Zacarias que aborda temas já ocorridos a respeito do povo de Israel. Sua vida política, sua vida social, a maneira como se portavam quando eram admoestados por profetas de Deus. Por um certo tempo se excluíam, se retiravam dos conceitos impróprios de adorar paralelamente o Deus Jeová e, ao mesmo tempo, deuses pagãos de povos que existiam ao lado deles. Então, essa conotação aqui é inteiramente
movida para o passado do povo de Israel. Agora, quanto ao futuro, nós temos então uma posição diferente conforme nós encontramos no livro do apóstolo Pedro, por exemplo. Nós podemos citar que o povo hoje, quando ouve nós falarmos a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo, zombam, escarnecem e tomam uma posição precária. Agora, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro declara, no capítulo 3 da segunda carta dele, o seguinte, que pessoas que dizem assim jocosamente: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia de juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aqui está então a catástrofe que vai ocorrer por ocasião do mundo, de quando Deus executar juízo contra a humanidade que hoje vive, como diz aqui o apóstolo Pedro: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esse negócio de futuro, dizem então jocosamente, como dissemos: onde está o cumprimento dessas promessas que foram feitas? De modo que isso sempre ocorreu, mas, segundo a Bíblia Sagrada, céus e terra passarão. Está escrito: mas as minhas palavras não hão de passar. Então sejamos prudentes, cheguemos-nos a Deus, procuremos segui-lo dentro da verdade da Bíblia Sagrada. Cuidado com os falsos profetas que estão indicando datas para o evento. Nós não temos autoridade bíblica para marcar datas. São falsos profetas, embora busquem desculpas, mas na verdade é o que a Bíblia declara de tais pessoas. E aconselho nosso, então, comece a averiguar, estudar um pouquinho melhor a Bíblia Sagrada.